O futebol é mais do que apenas um esporte, é uma indústria. Quando a gente pensa que em todos os anos os campeões levam milhões de reais para casa, surge aquela dúvida. O que é que acontece com os times perdedores? E craque Neto, nós vai ter que matar o Duílio. Não, o que é isso? Como eles pagam as dívidas absurdamente altas que acabam surgindo? Meu nome é Guilherme de Mello e hoje eu vou contar como o futebol está sendo vendido para as grandes corporações. Ao movimentar bilhões de reais todos os anos, o que é lucro para alguns times também gera prejuízo para outros, criando dívidas que podem chegar até a ultrapassar o valor do clube. E aí, como que faz para manter um clube no jogo quando isso acontece? É nesse momento que as SAFs acontecem. Sociedades anônimas do futebol são empresas tomando conta de clubes. A presidência e o conselho dos clubes normalmente é eleita por meio de votação e os mandatos podem chegar até 4 anos de duração. Mas quando a SAF assume, as principais decisões passam a ser tomadas por uma visão mais empresarial. Pensa assim, a voz da torcida tem muito mais peso quando a presidência depende dos resultados para se manter forte. Então, o apoio é essencial. O que não é o caso da SAF, que como empresa, a prioridade é o lucro e não o resultado esportivo. Logo, os interesses como empresa são defendidos em prioridade. Então, o rumo que o clube leva se torna completamente diferente, já que o resultado financeiro é a principal preocupação quando as SAFs estão no comando. E aí, quando falamos de SAF, nós temos tanto cases de sucesso quanto de fracasso. O Jon Tester é um ótimo exemplo disso, já que possui nada mais, nada menos do que 5 times de futebol. É quase uma franquia, hein? Dentre os times de Jon, nós encontramos o Botafogo, por exemplo, que encabeça a classificação do Brasileirão. Ele foi alvo de muitas críticas assim que assumiu o time, mas com os resultados interessantes que vem apresentando atualmente, já caiu nas graças da torcida. O vice-líder do Brasileirão é o Red Bull Bragantino, obviamente comprado pela Red Bull. Inicialmente, o Bragantino era um time pouco expressivo, mas que vinha numa crescente bem interessante. Foi então que a Red Bull viu uma oportunidade de investir pela segunda vez num time brasileiro. Afinal, o que a Red Bull evita um pouco comentar é que alguns anos antes já tinha investido em um time por aqui, o Red Bull Brasil, que foi um fracasso completo. Os planos iniciais eram chegar na Série A do Brasileirão, mas hoje eles estão na 3ª divisão do Paulistão. A desilusão foi tão grande que o nome do time foi alterado para Red Bull Bragantino 2. As SAFs ainda dividem a opinião do público. Alguns apoiam por conta da estabilidade financeira que trazem à equipe, já outros acham que vender o clube para essas grandes corporações é tipo vender a alma, sabe? Perde um pouco da essência do futebol. Eu poderia listar vários times que passam pelo mesmo processo, como o Cruzeiro, por exemplo, que ficou 3 anos estagnado na Série B e só subiu quando foi terceirizado, comprado pelo Ronaldo por 400 milhões. Ou até mesmo o Vasco, que também se tornou SAF ao ser comprado pela empresa 777 Partners, responsável por times como o Genoa da Itália e o Everton da Inglaterra. A torcida do Vasco apoiou a decisão de início, mas quando os resultados não vieram como esperado, a torcida entrou em confronto com a SAF. E quando eu falo entrou em confronto, eu tô falando de confrontos fortes, como o caso em que torcedores do Vasco penduraram um boneco nos arredores de São Januário, simulando o enforcamento do CEO da SAF, o Luiz Melo. O Vasco não é mesmo para amador. Que não sei o que. Vasco da Gama. Com tanta ambiguidade... ambiguidade, beleza. Com tanta ambiguidade, quando falamos de SAF, fica aquela dúvida. Vale a pena vender o time e se livrar das dívidas ou a essência do futebol e o poder da torcida supera todas as outras adversidades? Essa é uma resposta que vocês vão deixar aqui nos comentários. Eu sou o Guilherme de Mello e até a próxima.